Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz seja com todos. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós estamos alegres. Porque Ele permanece fiel. Sempre permanece fiel. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Eu gostaria que você estendesse a sua mão em direção ao altar. Imagine que você só tem um aqui, só esse moreninho aqui. É porque eu estou economizando tinta, só esse moreninho. E aí você vai estender a mão para ele e falar: Senhor, tenha misericórdia deste vaso e o use segundo os teus preceitos, segundo os teus conceitos, segundo a tua vontade. Deixa o Espírito Santo tratar no teu coração. O que eu quero é que você interceda pela minha vida, porque eu sou totalmente dependente e carente do Senhor. Ore, levante a sua voz, clame ao Senhor. Oh Deus Santo, eu preciso de Ti, Pai, mais do que do ar que eu respiro. E eu confesso que simplesmente está aqui o vaso, dependente e carente do oleiro. Então, por misericórdia, usa minha vida mais uma vez para abençoar as vidas que estão presentes aqui na tua casa. Te peço, Senhor amado, se houver algum espírito contrário à tua palavra, seja ele repreendido no teu santo nome, Jesus. Porque nós declaramos que o único espírito aceitável aqui neste lugar é a presença do teu Santo Espírito. Que por misericórdia o Senhor venha aspergir da tua unção sobre a minha vida, de forma tal que possa transbordar sobre a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê no poder da oração? Então você pode crer que Deus vai falar contigo. Você crê no poder da oração e você orou? Aleluia. Se nós oramos, se nós falamos com Deus, Ele entra e fala conosco, porque Ele é misericordioso, Ele é fiel. Amados, como sempre, eu não posso deixar de expressar a minha gratidão ao pastor Kleber, pelo carinho, pela atenção, e a toda a igreja, em especial aqueles que às vezes a gente tem aquele contato mais direto. Eu não quero dar nomes, não quero falar da irmã Simone, não quero falar dela. Eu não quero falar do Moisés, eu não quero falar da Lana, não. Para não dar nome a ninguém. Não é isso, Lucas? Não quero dar nome a ninguém. Mas essa igreja é maravilhosa. E eu louvo ao Senhor pelo carinho que os irmãos, todas as vezes que eu aqui estive, fui tratado, não é verdade, irmão Marcelo? Com todo esse carinho. E eu louvo muito ao Senhor por isto. Porque a nossa comunhão está em Cristo. E aquilo que nos une é simplesmente fantástico, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Deus me permitiu ter aqui hoje a minha amada, como sempre a mais bela. Eu às vezes não gosto nem de apresentar a minha esposa para não constranger as demais irmãs, né? E também Deus me permitiu a presença do meu filho mais novo. Ele tem um nome diferente, chama-se Clemair. E também o evangelista João, com a sua esposa Ana, que estão me acompanhando, e eu louvo ao Senhor por isso. Nós estamos servindo a Deus ali, numa cidade maravilhosa, chamada Ribeirão das Neves, e eu continuo aguardando um dia poder recebê-los ali, viu? O convite está alçado, e eu espero um dia poder recebê-los ali. Este ano nós teremos uma convenção maravilhosa, nos dias 24 e 25 do mês de junho, e aquele que tiver oportunidade, condições e tempo, converse com o pastor Kleber, se una a ele, porque eu creio que ele vai estar ali, como tem nos prestigiado sempre, e eu creio que Deus vai te alcançar de uma maneira poderosa para tratar contigo também, ali em nome de Jesus, tá? Podem ter certeza que serão muito bem recebidos, não precisem ter preocupação quanto a isto. Louvado seja Deus. Amados, nós vamos nos envolver com a palavra do Senhor, essa palavra que é fiel e é verdadeira, né? E eu quero ler dois textos, e são textos muito conhecidos,
mas eu quero lê-los. Talvez nós poderíamos somente recitá-los, de tão conhecidos que são. João capítulo 3, versículo 16. Alguém se arrisca? Antes de nós lermos, alguém se arrisca? João 3,16. Muito bem. Vamos lê-lo. João capítulo 3, verso 16. Podemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez? Deus deu. Grave bem isto. João capítulo 15, versículo 13. O mesmo evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, agora para o verso de número 13. Encontramos? A versão que eu tenho está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. De dar a sua vida pelos seus amigos. Observem bem isso. Eu quero falar de amor e perdão. Eu creio que vocês devem ouvir isso aqui constantemente, mas eu quero poder, nesta festa das cabanas, compartilhar daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu li no dicionário, que a gente chama de Aurélio, e de acordo com ele, amor é sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou alguma coisa. Isso é amor. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É uma dedicação, é o dar, é o doar, é o entregar. Isto é sinônimo de amor. Porque quem ama, entrega, quem ama, dá. E Jesus diz então no verso 13 do capítulo 15, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Então amar é se doar. Amar é se entregar. Nós poderíamos falar aqui de vários exemplos sobre amor. E dentre esses exemplos, eu acredito que o que mais poderia se sobressair urbanamente falando é o amor de mãe. Amor de mãe é uma coisa fabulosa, é uma coisa fantástica, porque o amor de mãe, ela simplesmente doa. A mãe entrega. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o amor de mãe é uma entrega. Em todo o tempo, enquanto vida tem, o amor de mãe é uma entrega. Nessa entrega, ela entrega tudo que ela tem. Às vezes entrega a saúde, por causa de um filho. Às vezes ela entrega a sua própria estética, porque as mulheres, ainda jovens, são muito formosas. Aí depois de uns 3 filhos, já não é assim aquilo tudo que era antes. Mas ela passa a ter um valor talvez maior do que outrora, porque ela gerou vidas, e para que essas vidas pudessem chegar ao ponto que estão, ela se doou, ela entregou o seu tempo, a sua estética, a sua saúde. Eu fico analisando isso, a mãe, como que ela dedica o tempo para os seus. Vocês já pararam para pensar nisto? Homem não é muito de analisar isto, não. O homem é bem secão, né? Mas as mulheres, eu queria que vocês, mulheres, pensassem nisto. O amor de mãe
Eu me recordo quando meus filhos ainda pequenos, eles choravam à noite, que é o natural, é normal de toda criança, e eu não me recordo da noite que eu me levantei para poder cuidá-los. E eu às vezes falava com a minha esposa, é engraçado, né? Os meninos tão quietos, dormiram a noite inteira. Ela falou, você dormiu a noite inteira. Eu disse, por que choraram? É porque as crianças, quando eles gemiam, os ouvidos, o sentimento estava tão aguçado que ela percebia o gemer da criança, e antes que aquilo se transformasse em choro, ela já estava ali amparando, socorrendo, se doando. Enquanto eu dormia. E o mesmo que eu, a maioria dos homens aqui, eu não acredito que vão fugir à regra, né? E então, quando nós analisamos isto, a mulher, a mãe entrega a sua energia pelo filho. Eu já observei que quando as crianças ainda são pequenas, você chega numa casa que tem uma residência com uma criança pequena, e no final da tarde, à noite, a mãe, ela desculpa a expressão que eu vou utilizar, ela está só o bagaço da cana. A criança já sugou tudo, a energia toda, e ela já está assim, pedindo misericórdia para encostar. E às vezes, não, neném, dorme, que a mamãe precisa dormir também, né? Você já fez muito isso. Só a mamãe sabe o trabalhão que tu deu, rapaz. E hoje, quando nós vamos valorizar, né? Eu ouvi um palestrante falar sobre isso, que nós vamos valorizar, e você pega, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, a capa do seu celular, a foto de capa do seu celular. Eu duvido que está a foto da mãe. Não está a foto da mãe, não. Está a foto da namorada, do brother, né? Tá a foto de uma viagem, mas da mãe? Quem vai colocar foto de mãe? Abriu, está ali foto de mãe? Me ajuda. Mas a pergunta é, o amigo, o brother, a namorada, é capaz de doar a você o que sua mãe te deu e te dá até hoje? Por isso que eu quero que você pense bem o que é amor. Eu quero que isto fique encalacrado na sua mente, na sua alma, no seu coração. Sabe por quê, amados? Porque a mãe, às vezes ela doa o sonho que ela tem. Às vezes ela tem projetos. Eu conheço pessoas que tinham projetos maravilhosos de vida, sonhavam com determinadas faculdades, determinadas viagens, projetos que foram engavetados em prol de um indivíduo que veio ao mundo. E ela se dedicou a isto. Então analise bem a dimensão do que é o amor de mãe. É difícil achar palavras para expressar ou para tentar explicar o que é amor de mãe, a forma que ela se doa, porque se preciso for, a mãe doa até a vida pelo filho. Eu não sei se vocês já observaram essas mães, eu vi uma cena outro dia, de um ataque de gavião, e ele ia atacar uns pintinhos, e alguém estava filmando os pintinhos na hora que o gavião veio, aquele voo rasante, e foi sobre os pintinhos. Lembrando que um gavião é uma ave de rapina, é uma ave predadora, e ela tem que ser temida pelas demais aves. E quando ele veio, aquela galinha que estava ali próximo aos seus pintinhos, ela se prontificou em guerra com aquele gavião, e curiosamente o venceu. Ao ponto dele recuar e parar num canto de barranco e ficar assim, assustado. Isso é mãe. Mãe não vê tamanho do problema para enfrentar em prol do filho, porque a mãe se doa. Esse doar, nós chamamos isso de amor. Isso é amor. O amor, se nós fôssemos pautar pelo que Paulo escreve a carta de Corinto, no capítulo 13, que ele vai colocar ali um universo de fatores, dentre eles é isto.
o amor ele se dá sem esperar receber. Amém ou não amém? Amém. Observe bem, a sua mãe investe em você e faz tudo por você, e quando chega num determinado tempo, você arruma alguém que conquista o seu coração, vai embora, e foi um prazer, mamãe. Olha, é assim que funciona. E às vezes essas verdades, elas nos confrontam, né? Às vezes essas verdades, elas vêm de choque, elas se chocam conosco, porque nós somos tão displicentes que nós não observamos. Às vezes eu fico olhando filhos que discutem com a mãe. Como assim discute com a mãe? Demanda com a mãe? Como que? Não tem lógica, não tem sentido. É um ser que você tem que, de certa forma, colocá-la num pedestal, por tudo que ela fez. Ou ser pelo menos um tanto quanto recíproco, e externar a ela o amor que lhe é devido. Posso fazer uma pergunta aqui? O melhor presente que você já deu a alguém foi a sua mãe, ou a sua namorada, ou a sua esposa? Fala para mim que foi a mãe. Ninguém. Alguém, por favor, fala assim, o melhor que eu pude, o mais caro, o mais bonito, eu dei para minha mãe. É só para não arrumar briga. Para não arrumar briga. Bom, para não gerar uma contenda, eu vou dar o mesmo que eu dei para um, eu vou dar para outro, para não gerar contenda. Mas às vezes quando você dá para a esposa, você não preocupa se a mãe vai contender ou não. A pergunta é quem se doou mais em prol de você? A sua mãe ou a sua esposa? Eu não quero confundir a sua mente, eu não quero gerar nenhum conflito psicológico de forma alguma. Eu quero que você consiga entender o que é o amor. E que o amor, ele é sinônimo de dar, de doar, de entregar. Isso é o amor. Quando nós paramos para analisar o amor que é chamado de amor eros, né, que é o amor de esposa, amor de esposo, também está se falando de dar, de entregar, de doar. E onde às vezes precisa, na maioria das vezes, ser de mão dupla, é um compensando o outro. Eu às vezes fico olhando a esposa, a maneira que ela se comporta em relação ao marido. Eu não consigo imaginar que uma esposa, ela se preocupa com a alimentação que você vai ter, porque é um dever dela, e ela é a sua cozinheira particular. Não, eu não consigo ver assim. Eu consigo imaginar a esposa fazendo aquele alimento e pensando assim, é para o meu amado, eu quero entregar a ele o melhor. E às vezes você chega naquele almoço de domingo, aquele que ela dedicou às vezes a manhã inteira, e você come como um leão. Depois boceja como o mesmo. Tem sobremesa? Mas e o almoço? Fala alguma coisa do almoço. Comenta alguma coisa, porque ela está dizendo para você, eu te amo, sem palavras. Ela está entregando o que ela pode fazer de melhor para dizer para você, eu te amo. Porque o amor não precisa ser expresso em palavras, ele precisa ser expresso em atitudes. A atitude vai falar o quanto que a pessoa ama. As atitudes vão falar de nós. Às vezes eu fico olhando a esposa que se preocupa com o marido, com a roupa do marido, com a gravata, né? Deixa eu ver se a gravata está no lugar, se está tudo certinho. Deixa eu dar uma observada se não saiu dos conformes, se a calça está com o friso certo, a camisa, se não está parecendo que saiu da boca do boi. Deixa eu dar um confere aqui. Não é porque as irmãs vão olhar e falar, nossa, ela é relaxada, não passou a roupa. Não, é porque ela pensa assim, o meu amado, ele precisa estar bem apresentado.
sinônimo de amor. Porque a sua esposa não é a sua empregada. Ela é sua esposa. E o que ela faz precisa ser feito por amor. Então, o que fazemos é a expressão do nosso amor. Isso está no carinho, né? Tudo. Às vezes eu fico olhando os maridos também, porque tem que ter o inverso, né? Eu digo que tudo que tem um verso tem o reverso disto, o côncavo e o convexo. As coisas, elas precisam se ajustar. E o marido, ele também demonstra amor. Às vezes meio tosco, às vezes meio diferente, mas ele tem uma forma de demonstrar o amor. E qual que é a forma do marido demonstrar amor? Cuidando. Em que aspecto? Fazendo de tudo para que a esposa e os filhos estejam bem. Eu conheci homens e conheço homens que a sua vida inteira foi doando-se à sua família. Nunca foi de pensar em si próprio. Tudo que ele fazia era em prol dos filhos, era em prol da esposa. Às vezes pegava pesado com o filho pensava, pai, meu pai não me ama. Não, eu quero que você estuda. Pai, mas eu não quero estudar. Filho, você vai estudar. Nem que eu te corte no couro, mas tu vai estudar. Então, meu pai não me ama, porque todo o seu período escolar, ele vai investir em você. E para investir em você, ele vai levantar de madrugada, vai deitar tarde, como diz a palavra do Senhor, vai comer o pão de dores, para te ver lá na frente bem. Só que você, às vezes, não entende esse amor. Porque, como eu disse, o homem é mais tosco, o homem... né? Ele é diferentão. Para não falar que é grosso, a gente fala que é diferentão. Mas ama, homem também ama. Eu lembro de uma frase desde menino que dizia assim, que os brutos também amam. Não é verdade, pastor Kleber? É assim. Às vezes nós temos uma maneira diferente de expressarmos o nosso amor, nós homens, mas amamos. Por exemplo, minha irmã, presta atenção em mim aqui, irmã, presta atenção, eu vou te falar uma coisa agora que você vai sentir assim, que é uma revelação. Sabe aquele final de semana que seu marido chega em casa e do nada, ele pega aquela nota de R$200 e fala, querida, toma aqui, vai ver se você faz alguma coisa que te interessa. Sabe aquele dia que ele fez isso? Nenhuma cabeça vai fazer assim, não? Não teve? Aquela... Não teve a de 200. Talvez teve a de 100. Talvez não foi de 200. O recurso não deu. Não é isso, Moisés? Mas talvez foi o 100zão, aquela garopa. Alguém balança a cabeça para o 100? Só 1, 2. Então... vamos continuar pregando para evitar contenda. O marido faz isto porque ele quer ver você dar um sorriso a mais. Sabe aquele dia do seu aniversário que ele te surpreendeu com aquele buquê de flores? Lembra? É porque ele te ama, é por isso que ele fez isto. Lembra naquele aniversário do casamento, quando ele te surpreendeu e falou assim, nós vamos sair, e você como mulher perguntou assim, onde? Para onde? Não, querida, não é para onde, é que eu tenho que resolver algo, eu preciso que você vá comigo. E quando você foi, ele te levou no melhor restaurante da cidade. Lembra? Não lembra? Não lembra. Está difícil ajudar os homens. Eu estou tentando, vocês estão sentindo que eu estou tentando o máximo que eu posso descobrir uma forma aqui de demonstrar o amor masculino. Mas se eu não estiver conseguindo resgatar o seu passado, eu estou profetizando o seu futuro. Amém ou não amém? Irmã, dá um glória a Deus, mas tem que tomar posse disto. Os homens podem até falar misericórdia, mas você tem que falar glória a Deus, eu tomo posse. Vai acontecer, eu creio, Deus é fiel. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer coisas tremendas. Amém ou não amém? Se ele tirou a água da rocha, não vai tirar uma nota de 200 do bolso do seu marido? Ele é Deus para fazer, viu? Então,
O amor é expresso em atitudes, varões, homens de Deus. Comece a pensar nisto. Comece a pensar nisto. Eu quero expressar algo para minha amada. Faça algo que lhe surpreenda. Quantos casados tem aqui? Levanta a mão aí, os casados. Aí tem uma leva boa. Que coisa linda. Hein? Uau. Eu acredito que o restante de 2023 vai ser só love. Prestem atenção nisso aí. O ano que vem vocês me contam. Eu vou estar aqui. Você vai me contar. Falar, bispo, mas foi assim, de Deus aquela palavra. O meu marido foi impactado por aquela palavra. E tudo que era muralha caiu por terra. E até cartão de crédito ele deu no meu nome. E... espere para você ver. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Então, amados, a atitude demonstra o nosso amor. E quem ama, doa. Quem ama, doa. Quando você ama o seu pai ou a sua mãe, você procura agradar o papai, agradar a mamãe. Né? Eu fico imaginando isto. Eu não consigo imaginar um filho saindo de casa para ir a algum lugar, um filho solteiro, obviamente, saindo de casa para ir a algum lugar, sem comunicar aos pais. Não consigo imaginar isso. Eu não consigo um filho saindo para ir para um determinado canto, sem dar um abraço no pai, na mãe, um beijo. Não acredito. Isso não, eu sei que aqui não acontece isso, de forma alguma. Eu sei que os jovens aqui, os adolescentes, o prazer dele é chegar e dar um abraço no pai. Amém ou não amém? Então, e a mãe, ela fica apaixonada com isso, porque ela olha e fala, meu filho é tudo de bom, é um menino maravilhoso. Por isso eu quero que você pense sobre o amor. Amar é se doar, amar é se entregar. E nós fazemos isso também em relação ao Senhor. Às vezes as pessoas dizem, eu amo a Deus. Qualquer pessoa que você perguntar, ele diz, eu amo a Deus. Qualquer pessoa. Pode atravessar a rua e perguntar a qualquer pessoa, você ama a Deus? Ele vai dizer, eu amo a Deus. Mas é verbal. Porque se você começar a perguntar e você se doa ao Senhor, do seu tempo, quanto tempo você tira para conversar com Deus? Quantas vezes você vai à igreja por semana? Eu já vi crente assim de carteirinha, dizer, não, eu já fui no culto de domingo, e já deu, como assim já deu? Amados, eu começo a imaginar, porque para o Senhor nós temos que dedicar tempo, é a forma de demonstrarmos a Ele o nosso amor. Quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos demonstrando o nosso amor para com o Senhor. Há outras formas de demonstrarmos o nosso amor ao Senhor. Quando nós nos desprendemos financeiramente em prol das coisas de Deus, é uma forma de demonstrarmos o nosso amor. Eu fico pensando nestas coisas, eu sei que aqui é dessa forma, eu creio de todo o meu coração, que se você chegar aqui e você na entrada do corredor tiver um papel, você não deixa esse papel no chão, não, porque você ama o lugar onde você cultua ao Senhor, e você pega aquele papel e se não tiver uma lixeira, você põe no bolso e diz, não, aqui não fica assim. Eu acredito que de forma alguma você masca um chiclete, chega na igreja e prega ele debaixo da cadeira. Não faz isso de forma alguma, porque você demonstra ao Senhor o seu amor. Amém ou não amém? Amém. Você tem zelo, você tem cuidado, porque você está sempre na presença do Senhor e você quer entregar para Ele o seu melhor. A Bíblia diz assim, lá em Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o quê? O coração é expressão de amor. Então, quando você se lança, que você se doa financeiramente às coisas de Deus, você passa a ter mais amor pelas coisas de Deus.
Você tem mais prazer em servir ao Senhor, porque você se entrega com verdades e não de palavras, porque palavras se perdem ao vento, atitudes marcam histórias. Atitudes marcam histórias. Então nós precisamos pensar nisto. Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 22, no capítulo inteiro, do verso 2 em diante, Deus faz um pedido para Abraão, diz: Abraão, pega Isaque e leva ele no monte que eu vou te mostrar, sacrifica ele lá para mim, sacrifica ele. Só que Deus frisa, lembrando que ele é o teu único filho. Pegue o seu melhor, aquilo que você acha que ama, que você diz que ama, que você sente que ama, entrega, porque se você fizer isto, nas entrelinhas, você vai estar demonstrando o amor que você tem para comigo, que você vai me amar sobre todas as coisas. E quando chega no verso 22, ele, sem tosquenejar, coloca o seu filho em posição de sacrifício, levanta o cutelo e vai para desprender sobre ele. Deus disse: não, pode parar, eu só queria uma prova de amor, e você provou o seu amor. Nós às vezes olhamos e pensamos assim: Abraão foi o nosso pai na fé, mas para mim o maior exemplo dele é de amor para com Deus. Amar é se doar, amar é se entregar. E quando às vezes falta essa entrega, nós podemos colocar o pé atrás. Será que realmente ama? Porque quem ama se doa, quem ama se entrega. Eu quero que o Espírito Santo te faça pensar sobre isto. Eu quero que o Espírito de Deus te faça refletir sobre isto. Eu sei que talvez lá no íntimo do seu pensamento, você vai estar pensando assim: mas tem que ver se merece, tem que ver se vale a pena, tem que ver se vai ter reciprocidade. Amor tem reciprocidade? Vamos ver se tem reciprocidade. A Bíblia diz que Deus te amou primeiro. E o que você fez para Deus te amar? O que você fez para conquistar Deus? Porque a maior prova de amor foi o que nós lemos no texto de João. Ele se doou, ele se entregou. A pergunta é: o que ele viu em nós para que ele se entregasse de tal maneira? Havia algo de bom em nós? Tinha alguma coisa? Pastor Kleber, lembra de você lá no charco de lodo? O que tinha de bom? Mas ele te amou. Às vezes nós queremos impor situações: olha, eu faço se você fizer. Eu vou demonstrar o meu amor, mas você tem que fazer isto. O amor, ele não cobra, o amor se entrega, o amor se doa. E Deus fez isso. Ele não olhou o que nós éramos, ele não buscou o que nós tínhamos, porque nós não tínhamos nada, nós não éramos nada, nós não tínhamos nada para oferecer, mas a palavra nos diz que ele nos amou primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Até aí você está comigo? Então tá bom. Talvez aí na sua mente tem esses pensamentos, né? Poxa, na festa das cabanas está falando de amor, mas está me confrontando, porque eu não consigo ver o amor desta forma. Eu amo o meu esposo, ou amei a minha esposa, ou amei o meu marido, mas ele mudou muito, ela mudou muito, e o meu filho mudou muito, o meu pai mudou, então eu não consigo amar, eu não consigo demonstrar esse amor. Amados, eu quero trazer para você então aquilo que é, dentro da minha visão, a excelência do amor. Amém ou não amém? O amor é tudo isto que nós falamos e mais alguma coisa.
Se tivéssemos tempo, nós poderíamos delongar ainda mais falando sobre o amor, a grandeza, a excelência de que é o amor. E como que ele precisa estar em tudo. O amor não é só pelo irmão que eu vejo e que comunga a fé que eu tenho. O amor, ele precisa ser expresso também por aqueles que nem me percebem, nem sabem que eu existo. O amor, ele precisa ser expresso para aquela pessoa que carece na rua. Não porque eu tenho dó das pessoas, não, porque eu amo essas pessoas. Eu preciso me